Boa noite, vamos lá então, fechamento aqui no Minuto do Musa. Como é que foi o dia de hoje, dia 23 de junho, e as perspectivas do que vem para amanhã? Bom, nos Estados Unidos o índice fechou basicamente no 0 a 0, caiu 0,1%. Foi um dia que eu falei pela manhã aqui, quando eu postei os dados que saíram durante o dia. O PMI industrial dos Estados Unidos veio melhor do que o esperado, ou seja, o setor industrial dos Estados Unidos tem crescido, né? É aquele PMI em que acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração. Ele veio bem acima dos 50 e melhor do que o esperado. Já o de serviço veio abaixo do que se esperava, tá? E nos Estados Unidos ainda, a venda de casas novas veio no menor nível em 11 meses. Isso tem algumas consequências. Bom, basicamente, o ritmo anual de vendas caiu desde o pico que bateu em outubro de 2020, quando foram vendidas 927 mil unidades naquele mês, tá? Claro que isso se deve a uma menor oferta de ativos residenciais também, que foram lançados, apesar da alta demanda. Claro, por conta da quebra da cadeia produtiva, muitos produtos faltavam ou o preço subiu demais, o que acabava encarecendo e as construtoras não conseguiam passar isso na venda e diminuir a margem dela. Então foi um combinado aí de coisas, mas na verdade é que o ritmo de vendas de casas novas ele está no mais baixo nível aí em 11 meses nos Estados Unidos, tá? Bom, falando um pouquinho da Europa, aquele índice Eurostoxx ele caiu 1%, apesar dos PMIs na Europa também, como eu falei hoje de manhã, terem vindo melhor do que o esperado e o melhor desde junho de 2006. O de serviços veio maior nível em 41 meses na Europa, dado super positivo por lá, tá? E nossa querida Argentina, aqui a vizinha, teve um PIB que cresceu 2,5% anualizado, era esperado 2,4%, então veio levemente melhor do que esperado, tá? Apesar das medidas sempre questionáveis que o governo de lá tem tomado. E aqui no Brasil o índice também fechou praticamente no 0 a 0, caiu 0,2%, e o dólar também fechou numa leve queda aí, próximo a 4,96. Os dados do PMI nos Estados Unidos, quando vem abaixo do esperado, como eu falei aqui o de serviço, dá a entender que os juros nos Estados Unidos pode demorar a subir, e isso é positivo para o real, além de todo o cenário doméstico positivo interno aqui. Então o real fechou mais um dia basicamente na estabilidade, mas se fortalecendo. E saiu o fluxo cambial brasileiro estrangeiro, tá? Brasileiro de fluxo cambial estrangeiro no Brasil aqui. Teve 2,3 bilhões de reais, lembrando que no mês passado tinha sido 1,4 bilhão, portanto uma alta expressiva de um mês para o outro de fluxo estrangeiro no Brasil. E lembra que eu já comentei sobre ETFs? ETFs é um índice negociado na bolsa em que ele segue um determinado conjunto de ativos. Foi lançado um ETF que é do Itaú, tá? Ele é SHOT11, SHOT11. Ele replica as 50 ações mais inovadoras em seus respectivos setores negociados nos Estados Unidos. Então os setores negociados lá a gente compra na bolsa aqui. Quais são os principais setores? Comunicação, saúde, consumo, tecnologia e indústria. E hoje subiu mais de 3% já, tá bom? Bom, esses são os dados que saíram nos mercados de hoje. Agora vamos falar da expectativa e os dados que tem para sair amanhã de uma agenda carregada numa quinta-feira, 24 de junho, amanhã. Seguindo os dados de amanhã aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma agenda carregada. PIB trimestral, índice de preços do PCE, a inflação por lá, pedidos de seguro-desemprego como toda quinta-feira. Vamos para a Europa, PIB espanhol, taxa de definição da taxa de juros da Grã-Bretanha, estimado em manutenção em 0,1%. E hoje a gente falou também, eu falei pela manhã, sobre o índice de preço ao consumidor na África do Sul. Amanhã tem o índice de preços ao produtor, também da África do Sul, e o consumidor, índice de preço ao consumidor do Japão, tá? Além disso, também tem a inflação da primeira quinzena do mês do México, taxa de desemprego do México e a definição da taxa de juros que deve ficar ali em 4% no país mexicano. E na Argentina, depois saiu o PIB hoje, amanhã tem vendas no varejo e a taxa de desemprego por lá. Para a gente fechar, no Brasil a gente tem o CAGED, que é índice de evolução dos empregos aqui no Brasil, e a confiança do consumidor. Uma ótima noite, voltamos amanhã.